Então, a mentalização, não precisa ir lá para isso, de onde a gente estiver, né, da nossa casa, até é bom que a gente não vá para não ficar fotografando com a mente aquele ambiente que depois custa sair da cabeça da pessoa. E isso é ruim, porque o pensamento é forma, né? Falamos sobre isso aqui rapidinho, assim, no domingo, já estava no final da reunião, mas o nosso pensamento é emissão de matéria mental. Essa matéria mental, ela é nossa. Ela não se perde, não. Nenhum pensamento nosso se perde. Ele é direcionado, ele vai e aquela matéria mental retorna para nós. Então, aí nós, ao pensarmos, pintamos um quadro, fazemos formas de pensamento, e dependendo da intensidade que a gente dê a esse pensamento pode ter movimento. Ele se movimenta, né? Então, muitas aparições de espíritos em determinados locais já foram estudadas e não eram espíritos que ali estavam, eram formas, pensamentos de pessoas que ainda sustentavam determinadas formas naqueles ambientes. Então, nesse caso, já que o nosso pensamento é uma matéria mental, nós podemos usar essa matéria mental para dar um cenário diferente àquelas regiões devastadas, né? Mentalizar aquilo ali de forma diferente, mentalizar aquilo ali com vida, né? Com vida vegetal, com vida animal, né, de uma forma diferente, com luz, mentalizar os espíritos atuando, né, não em socorro só às vítimas, porque aí também a gente pode até atrapalhar, mas mentalizar a mudança do cenário, porque isso é matéria mental que vai auxiliar aqueles espíritos que ali estão, os que estão socorrendo. Então, porque o nosso pensamento tem uma força muito grande, muito grande. Então, é importante que a gente faça esse trabalho para auxiliar nesse tratamento. Por quê? O que pode acontecer? Espírito, vamos comparar com os encarnados. Muitas vezes, a gente vê uma casa caindo, metade da casa já caiu e a criatura está lá e não quer sair. Eles mandam equipes de socorro, manda a Defesa Civil, vai, condena a casa, interdita a casa e a pessoa não quer sair. Muitas vezes ela é retirada à força, porque ela vai cair e vai morrer, né? Então ela é retirada à força. Em alguns casos, em que ainda, né, existe uma possibilidade dela estar lá, as pessoas não querem sair. Mas para onde eu vou? E não querem sair. É um problema? Realmente para onde eu vou? Essa é uma pergunta que nem sempre eles têm respostas, né? Quem está tirando as pessoas não tem resposta para dar para onde que a criatura vai. Então, aí é aquela situação, a pessoa não aceita porque o socorro, que ela não quer sair, ela fica. Isso também acontece na dimensão dos espíritos. Alguns espíritos que desencarnaram nessa situação, mas isso depende muito da evolução espiritual de cada um. Não é regra, não é porque morreram assim que estão lá. Então, pode haver a possibilidade, não é na maioria, mas pode acontecer de um ou outro não querer o socorro espiritual. Ele não quer. Primeiro que não acha que está morto. O espírito nessa situação, ele demora um pouquinho para reconhecer que ele está morto. Porque como ele se desprende com o corpo espiritual, e numa situação assim, pode ser que o corpo ainda retenha muito fluido, né, vital. Então há uma imantação ainda durante um certo tempo com o corpo que já não tem mais vida, né? E ele, como ele não se acha morto, porque ele se vê, ele se toca, ainda que ele veja o corpo dele lá, ele não acha que morreu. Porque esse fenômeno da visão do corpo com a gente fora dele é natural a todos nós. A gente não lembra, mas todas as noites nós temos essa visão. Quando nós nos emancipamos pelo sono, nós saímos do nosso corpo, nós nos libertamos dele, ficamos fluidicamente ligados e a gente vê o corpo deitado na cama, dormindo. Isso é muito natural para a alma, isso acontece todas as noites com todas as pessoas. Só que a gente não lembra, né? A gente não tem essa consciência, porque o corpo adormece e a gente está nele.
Então, quando o espírito se desprende, o corpo já está adormecido. Ah, mas é regra o espírito sair? Não, não é regra. Mas ele não vai querer ficar ali. Para que ele vai querer ficar ali? Ele não precisa de descanso, porque o espírito não descansa. Ele fica ansiando para se libertar dessa prisão que é o corpo físico. Então ele vai dar bobeira? Claro que não. O corpo dormiu, ó, ele rapidinho ele sai. Então, mas ele não sai antes. Então, quando ele se desprende, o corpo está dormindo ali. E nisso ele vê o corpo dormir. Então, ver o corpo separado do perispírito, né, separado dele, é uma visão muito normal para cada um de nós. E quando a gente retorna antes dele acordar. Então, nós não temos essa consciência, mas isso acontece todas as noites. Então, o fato do espírito ver o corpo dele lá na terra e estar separado dele, não significa para ele que ele esteja morto. E ele se toca, ele se vê, né? Então, para ele está vivo, ele está vivo. Aí a equipe espiritual que chega para socorrer pode ser interpretada por ele como o corpo de bombeiros, como uma equipe da defesa civil ir lá socorrendo. Aí ele não quer sair. Ele não quer sair porque ali é a casa dele, para ele está dormindo. Aconteceu só um acidente, tem os outros parentes, tem as pessoas da família que ele não vai deixar ali, né? Então, aquelas pessoas da família já podem ter sido levadas, os espíritos já podem estar sendo socorridos, mas o espírito pode não ter essa percepção. Então, o que acontece é isso, aí há uma dificuldade maior da equipe espiritual em socorrer, mas abandonados, eles não vão ficar nunca. Primeiro, porque o anjo da guarda não nos deixa, está sempre nos ajudando, está sempre nos socorrendo. Então, a interferência, né, das nossas preces, das nossas vibrações, é muito positiva, mas no sentido assim, bom, né, de um cenário, de mudar um cenário. Uma pessoa que perdeu, não só nessa tragédia, mas qualquer pessoa que tenha perdido um ente querido, e isso é tão comum, né? Só não perde ninguém quem morre muito cedo, né? Porque é uma felicidade muito grande uma pessoa com 80 anos que nunca tenha perdido um afeto. É uma felicidade. Existe muito isso, mas não é normal. O normal é a pessoa que vive muito, ela já ter perdido pessoas queridas, né? Então, é o mesmo trabalho que você deve fazer. Muitas vezes, a gente está no hospital com uma pessoa, ou a pessoa morre até no colo da gente, pode acontecer, né? Isso, perto da gente ali. E a gente ficar com aquela imagem, fixando aquela imagem. Isso é natural. Primeiro que, numa situação dessa, a pessoa é muito querida, para você estar ali tão próxima, né? A menos que não seja um acidente de trânsito, que você esteja ali auxiliando. Mas normalmente está dentro da casa da gente, uma pessoa chegada e tudo. E aquela imagem sendo sustentada pelo nosso pensamento, na forma pensamento, vai aproximando aquela alma sempre do momento dela ruim. Porque a morte não significa que seja ruim, mas é um momento de transição e muitas vezes assim meio traumática para a alma, né? Que viveu tantos anos ligada a um corpo. Então, cada vez que a gente pensa na situação no momento da morte, se aquela alma não está muito desprendida, se ela não está muito bem, ela pode ser atraída para aquele momento, sofrer aqueles efeitos todos novamente. Então, é ruim. Quer dizer, a situação, muitas vezes, de uma pessoa morrendo ao lado da gente ali, junto com a gente, né, quer dizer, no nosso ambiente, né? Ela, muitas vezes, é difícil a gente se desvencilhar de uma imagem assim, né? De um momento desse. A gente fica sempre pensando. O importante é mudar o cenário. Mudar o cenário, né? Uma pessoa que está no hospital, a gente está lá junto com essa pessoa, de repente essa pessoa morre ali do nosso lado, né? Então, no lugar da gente ficar sempre meio assim, formando aquele pensamento ali, sustentando aquilo, o momento da morte é traumático para a gente também que perdeu, então a gente não consegue se livrar desse pensamento. Mas vamos mudar o cenário. Isso a gente pode fazer, mudar o cenário.
transportar aquele momento da morte para um outro cenário, um lugar bem bonito, um lugar com muita vida vegetal, né, um jardim muito grande. A gente transporta o doente para um lugar assim, né, no momento da morte dele, quer dizer, é muito menos traumático para ele. Ele vai receber uma outra assistência de outra forma. Então é isso que a gente tem que fazer agora, com essas regiões devastadas, com esse... Tem pessoas que vão e que ficam ali sustentando aquilo e ficam falando o tempo todo naquilo que estão vendo, né? Isso é ruim, porque ficam sustentando aquela forma pensamento. Depende da evolução espiritual da alma. O processo de desencarnação nem sempre acontece exatamente na hora da morte do corpo físico. Às vezes não tem mais corpo físico, né, dependendo do tempo ou do gênero de morte, e a alma se acha imantada. Para ela está no corpo ainda, porque ela mentaliza aquilo e ela formaliza aquilo e ela tem aquela imantação com o corpo que já nem existe mais. É muito raro acontecer ao mesmo tempo morte do corpo e desencarnação. Porque a desencarnação é o rompimento dos laços com o corpo físico, né? Rompe tudo. Não só o perispírito, que acionava os nervos e aí não vai mais fazer isso porque não tem, o corpo morreu, né? Mas também a desimantação do corpo, quer dizer, a separação total. Às vezes demora um pouquinho. A qual tempo? O tempo que o espírito levar para compreender a sua morte, né? O tempo que ele levar. Então isso aí, a demora, pode demorar. Uma vez, nós recebemos aqui, na reunião mediúnica, isso já tem bastante tempo, uma comunicação de um espírito que, pelo que ele falava, pela má forma dele se comportar, ele era do tempo dos escravos, né? Ele era do tempo daqueles senhores de fazenda, aquelas coisas que se guardava, que o dinheiro era ouro, né? E eles enterravam o ouro, faziam um local dentro da casa ou na parede, assim, para enterrar o ouro, né? O tesouro. Ele, pelo que ele falava, ele era mais ou menos daquele tempo, que ele estava procurando a casa que ele não estava achando, que ele disse que já tinha andado muito e não estava achando a casa dele, e ele era assim, ele se sentia abraçado ao próprio ouro, a um embrulho, sei lá, um saco que ele botou dentro, as coisas, e ele estava segurando aquilo. Então, olha, o tempo devia ter aí uns 300 anos, mais ou menos, pelas informações que ele deu, que já não era mais aquela época, né? E, no entanto, ele estava agarrado àquele monte de ouro, a casa dele, né? Quer dizer, para ele não tinha entendido ainda que ele tinha morrido. Mas isso é muito tempo. É muito tempo para nós. Mas a espiritualidade, 100 anos aqui na nossa vida da matéria, é um piscar de olhos na espiritualidade, porque lá não conta tempo, lá não existe tempo, é eternidade. O tempo é contado pela matéria, pelo planeta. Fora do planeta, fora do plano material, não tem tempo. Então, 300 anos, 400, 500 para uma alma não é nada. É ontem, né? É ontem, não é nada. Então, isso aí a alma fica imantada. Quer dizer, o tempo que ela vai levar, né, para a gente aqui, não é relevante também, que a gente não pode contar isso. Agora, para ela, é o tempo que leva para ela compreender, aceitar a ajuda que está sendo oferecida. Os espíritos estão sempre ali mostrando, falando, socorrendo, mas muitas vezes elas não vêm. Porque o espírito, ele não consegue ver o outro que está acima dele. Ele se sintoniza, ele vê aquele que está no seu nível de evolução. Para um espírito socorrista ser visto, se fazer visível para espíritos inferiores, ele tem que fazer um trabalhinho,
para ele. Ele tem que se condensar, ele tem que condensar mais os fluidos, ele tem que se fazer mais palpável, mais visível. Senão ele não consegue ser visto.